Boa noite, deusas e deuses. Mais uma quarta-feira e esta promete. Simplesmente porque, além de falarmos de assuntos do universo feminino, temos aqui a minha convidada, Carla Kohlrausch. É uma amiga de alguns anos, não é? E esta sim fala sem mimimi, como é o nosso propósito. Então já ativem notificações, já inscrevam-se no canal e nos acompanhem, porque o papo já vai começar. Carla, bem-vinda. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço o convite, né, Kellen? Assim, vai ser muito show. Eu tenho Vai, certeza com que certeza, sim. porque a gente já se mata rindo, assim, na condição de amizade. Então, No imagina olhar, no né? Quando eu olhar. cheguei, vocês não têm noção, né? Ela não me falou nada, não me preparou nada. Então, quando eu chego, eu vejo essa mulher toda assim, de tigresa, maquiadésima, super arrumada. E eu, assim, sendo Carla, né? Vindo de tênis, calça legging, camisetinha. Então, cada uma sendo cada uma. Cada uma sendo... Mas assim, né, gente, é que ela pode botar Quis essa daí, matar, olha na aí. verdade eu quis matar ela, Mas mas tudo bem, o né? amor sempre Nada vence. que a gente... Carla, eu quero saber você. A Carla tem uma história de vida muito legal, de superação, que eu achei legal a gente trazer. Tá bem. E a gente vai permear, obviamente, rindo muito, né, por tudo isso. Eu fui apresentada para Carla através de um ex-namorado meu, que Deus o tenha, enfim, que seja feliz, né? Olha que maravilha, pelo menos isso ele deixou de bom, né? Porque a nossa amizade é um legado, né? Cara, e é um super querido, né? Gente, eu adoro esse teu ex-namorado super querido. No fim, se transformou também, é um grande amigo que trago até hoje. Sim. Daí ele trouxe essa maravilhosa na minha vida. Eu acho que até no início foi porque ela tem um pouco de posse, acho que ela ficou com um pouco de ciúmes, nunca me falou nada, mas eu acredito que sim. Mas quando ela viu que o negócio era Que a gente era igual, cara, tinha malacobaco. Que na realidade tinha chances de permanecer amizade para toda a vida sempre. Daí eu acho que ela me... Isso, não, é verdade. Eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto, mas eu... Não, ele te elogiava muito. E ele dizia, eu quero muito que tu conheça essa pessoa. Porque ela tá vivendo um momento da vida dela. E eu acho que foi bem no momento em que tu estavas te separando. Ou que tu já havias te separado. Eu realmente não lembro bem, tá? Daí tu que vai poder me localizar no tempo. Mas que tu tinhas passado por essa ruptura. E ele tava muito encantado com a tua superação. Com a forma como tu estavas lidando. Ou lançando mão. E aí veio muito a questão da dança, que foi uma das primeiras coisas, porque eu amo dançar, então ele dizia isso, de repente tu vai dançar lá onde ela dança, enfim. Então eu acho que é legal a gente entender isso, assim, porque eu falei, nossa, e ele falou, e ela não parece ter a idade que ela tem, né? E eu falei, opa, quero conhecer. Nunca tinha pensado por isso, mas eu acho que não, assim. Acho que não. Eu tava só brincando. Não, só claro que mais sim. leve. Não, mas eu acho que é legal a gente fazer essa reflexão, porque às vezes a gente faz isso sem perceber, né? Mas tu tava bem nesse momento, sabe? Então eu entrei meio coadjuvante ali, e comecei a ter uma relação contigo. Daí construí a nossa relação. E claro que aí essa parte eu já não acompanhei. Eu acho que ele acompanhou isso. E aí eu ouvi muito por parte dele. E aí agora me deu um estalo. Eu quero ouvir pela Carla. Então, Kelly, assim, ó, na real, acho que quando a gente se conheceu, eu já tinha a oficina do açaí. Então, não foi só a questão da separação. Ali naquela época, eu já tinha me separado há 4 anos. Tá. Mas o que aconteceu? Quando eu me separei, assim, não foi uma separação fácil. Aliás, poucas são né, as que são fáceis, assim. Então, foi uma separação bem complicada, que acabou virando litigiosa, e isso é muito difícil. O litígio, afinal, a gente tem um filho, e daí fica aquela situação, né? E é uma situação tão ruim, porque, assim, eu sempre fui muito amiga dos meus ex-namorados todos. De manter conversa, de ser super, assim, de ser amiga, de pelo menos tu se comunicar. E o meu ex-marido, ele tem um negócio, assim, que ele mata em vida. Se aconteceu alguma coisa, ele corta todas as relações. Eu já sou mais assim. E isso para mim foi muita dor, porque a única pessoa que aconteceu um negócio desses foi justamente com o pai do meu filho. Daí pegou, né? E pega mais ainda. Então, assim, como é que tu mantém as relações? Porque tu tem que conversar, afinal, tu te separou, mas tu tens de conversar. E que idade tinha teu filho? Quando a gente se separou, 10. Quando eu te conheci, eu acho que ele já tinha uns 14, 13 anos. Sim, porque daí já tinha. Então, a separação foi muito ruim, bastante complicada,
Possivelmente, eu tinha todas as chances para ser a vítima da história, né? Pelo que aconteceu. Mas a gente nunca é totalmente vítima. Nunca, Né? Somos nunca. também agentes, mas naquele momento eu estava assim, achando que eu ia ser totalmente vítima. E eu disse, vou fazer terapia. Porque, afinal de contas, se eu não resolver isso, se eu não entender esse meu processo, né? Eu nunca vou sair dessa vitimização e coisas se repetirão na minha vida e eu não quero que se repita. E eu fui fazer terapia. Então, eu fui fazer psicanálise, né? Porque eu não tinha, assim, um ponto certinho. Sim. Então, a recomendação na época foi fazer psicanálise. E ao mexer nessas questões, eu mexi em muitas outras questões. Naquela época, eu trabalhava na Gerdau, né? Na área de TI, Olha. altos cargos executivos. É isso que eu ia te dizer. Enquanto casada, tu trabalhava. Tu já sempre trabalhei, sempre trabalhou. Sempre trabalhei, sempre mantive, assim, né, o nível profissional. Sempre dei muito foco no nível profissional. Então, mesmo casada, eu fui para Praga, né? Eu trabalhando, foi uma experiência assim, eu a tua trabalhando. vida executiva andando em paralelo. Sempre andou no paralelo. Nunca abri mão, né? E até porque eu sempre gostei muito de trabalhar. Sempre foi muito o meu foco. Mas, então... nessa época que eu fui fazer terapia, eu não mexi só nas questões de casamento, não mexi só no lado pessoal, começou a mexer também no lado profissional. Sim. Muito fortemente. E chegou num ponto que, assim, eu trabalhando na Gerdau, eu falo isso para todos, eu tenho um respeito enorme pela Gerdau. Foi uma das empresas mais sólidas, né? Mas que eu entendi que eu também não tinha o perfil. Até eu fui demitida da Gerdau. Né? A minha primeira demissão foi um choque, assim, né? Mas daí tudo junto. Tudo aí, junto. Casamento. Separei, depois 2 anos depois eu fui demitida, a primeira demissão na minha vida, uma coisa assim bem complicada. São os cortes dos laços, né? Incrível, assim, incrível. E tu ali, né? Fortemente resistindo. Claro, maravilhosa. Mas, assim, o que eu também entendi nessa minha demissão da Gerdau, que em determinado momento eu já não estava mais a fim de abrir mão de mim. Né? Por algo que não fazia mais tanto sentido para mim naquele momento, que tu vai te descobrindo num outro modelo, tu vai te descobrindo com uma nova roupagem, e essa nova roupagem começa a fazer parte da história da vida da gente, e meio que aquele ciclo não faz mais sentido. Então, fazendo isso, eu disse assim, vou abrir um negócio próprio. Porque eu sempre fui muito forte na comunicação. Né? E eu sabia, assim, que, por exemplo, na área de TI, o que eu tinha de melhor não tinha tanto valor naquela época. Sim, que agora sabemos que sim. É o que faz a diferença. Então, assim, se naquela época tivesse startup, se naquela época tivesse outros modelos de empresa, talvez eu me desse muito bem e nunca precisasse sair. Mas tanto que eu resolvi abrir o quê? Um restaurante de alimentação saudável. Né? Na época, por quê? Porque tinha muito mais a ver comigo e eu queria trabalhar essa minha coisa de lidar com pessoas, de lidar com clientes, que esse era o meu forte. E na época, na TI, não era um super valor. Tanto que eu tinha todas as outras capacitações, eu tinha todas as outras qualificações, mas isso que era o mais forte em mim não era uma qualidade que se via isso como um diferencial competitivo. Claro, por exemplo. Sim, sim. E muitas vezes até com esse meu jeito expansivo, mal interpretado. Com certeza. Na TI, porque tu olha o modelo dos gestores de TI, é absolutamente diferente do que eu era, do que eu sou. Sim, né? Por cima, tipo, galinha. Total. Tipo isso, galinha, né? Total. Ainda quer se vazar, quer conversar, assim, super. Não, eu virava, assim, era engraçado que até assim, na parte de ser dentro do nosso meio, né? Eu era convidada para ser aquela que distribuía as coisas, porque era aquela mais maluca, viu? era aquela mais simpática, porque o resto tem aquele outro perfil. Sim. Né? Então, eu não me encaixava dentro daquele perfil. Daí eu fui abrir o restaurante de alimentação saudável. Então, assim, eu fiquei um ano sabático até achar algo para fazer, né? Me permitir. Nesse período entrou a dança de salão na minha vida. Né? Entrou a dança de salão. Então, eu disse assim que eu virei uma solteira feliz com a dança de salão, extremamente feliz. Muito feliz. Porque, e pegou muita gente, assim? Ajudou a pegar? Como é que foi a pescaria? É que assim, né? A dança de salão, até para quem não sabe, a dança de salão tem umas particularidades, né? Nas festas mesmo, tu não pega ninguém. Porque, assim, que tem uma regra, né? São regras, é uma regra que não é explícita, são regras Sim, tácitas. É que nem escola de samba. É mais assim. ou menos, assim, tem regras tácitas, assim, porque a dança em si é uma entrega, né? Muito grande. Quando tu vai olhar,
Quem não é desse meio, vai numa festa de dança de salão e vai ver uma pessoa, por exemplo, dançando zouk, que é uma dança muito sensual, né? Ou tu vai ver o forró, que é uma dança muito pegada, muito junta. As pessoas olham, quem não é desse meio diz, nossa, aqueles dois estão namorando. Claro. Daí termina a música, todo mundo sai, dançam outros casais, e a mesma que dançou daquele jeito, dança daquele outro jeito. Aí a pessoa, fica é assim, swing, é desculpa. swing, desculpa. Nossa, que suruba. Nossa, né? É muito louco. Então, Claro. assim, tu imagina, e claro que dá calor, né? Tem horas que, dependendo da pessoa que tu dança, tu sai assim, meu Não, até porque Deus dependendo daquela do céu. carcada, que eu digo assim, o cara te dá Não, só o jeito que abraça, às Nossa vezes, só, Senhora. e o cheirinho E o no cangote, cheirinho, assim, gostoso, ui. só, tu já diz, nossa, e se dança bem. Não, aí se dança se te bem. conduz bem, a gente, né, a mulher já vai, Total, né? Tu já tá, já Meu deitou. Deus, Já tá lá deitadinha aqui, ó. Oi. A gente já pensa assim, bom, se dança desse jeito. Imagina a malemolência. Meu Deus, a cabeça da gente, não é só a deles, né? Não. A nossa também, vamos esclarecer o negócio. Total. Mas então, assim, a dança tem aquela coisa, no lugar não. Sim. Porque tu te mantém, então assim, nem, tu não vai ver nem agarro. Sim, é bem então é a mesma leitura que se faz na escola de samba, porque é isso, tipo assim, se rola alguma coisa, rola depois. Tipo, no samba, o samba de raiz que eu falo, é isso, todo mundo dança com todo mundo troca ali, legal, faz até fila, entendeu? Tipo, mas assim, ali não rola nada, ninguém tá ali pra fazer. Se a abordagem vai acontecer, acontece depois, ou tipo... Que daí assim, daí a pessoa chega, pô, te deu o mesmo calor que deu em mim, ó, casualmente deu. Ai, calor, daí assim, daí vai. Né? Aí vai. Então, mas veio daí a dança nesse período, porque, pá, Kelly, eu fiquei assim 13 anos casada. Cara, eu já não era muito de piruar, assim, essas coisas, sabe? Eu já fui mais, assim, eu era daquelas que fazia amorzinho, que gosta de fazer amorzinho. Olha, gente, eu realmente... não acredita, que assim, que acha tu que era sexo... mesmo, né? Era. Mais ou menos. No Assim, passado... eu ainda curto do amorzinho. Assim, eu curto essa história. Então... Não, vou ter que chegar nessa parte aí, que me interessou. Eu curto essa história, mas assim, vamos ver. Então, daí tu termina o casamento, daí tu vai para aquelas coisas, vai pras baladas. Gente, eu ficava muito puta nas baladas. Eu ficava muito brava. Primeiro que eu nunca fui de beber, né? Naquela época eu não bebia, hoje eu já bebo mais. Então, assim, eu chegava lá muito lúcida, daí eu via a história de todo mundo, assim, eu muito lúcida, né? Eu chegava lá, ninguém me olhava. Né? Eu toda arrumada, ninguém me olhava. Nada de me querer. Daí chegava 2 horas, batia o desespero, daí a criatura passava para e eu vendo, né? Tentava uma, não dava, tentava outra, não dava. Eu era lá 15ª, mas não me levava. Mas não me levava de jeito nenhum. Tipo assim, tu até pode ser gato, mas não. Eu ficava no seco, mas não. Eu até curtia aquele que eu chegasse no lugar, ele tava numa aguinha mineral, e disse assim, essa aí que eu quero. Que já marcava o gado ali, pô. Ali mostrava que queria esse corpinho aqui. Eu não era a 15ª opção. Não, é foda. Eu nunca fui nem a 15ª opção pra jogar alguma coisa na vida, vai ser na festa. Toda né? competitiva, não. gente. Que isso? Eu, no mínimo, eu tinha que ser a primeira ou a segunda a ser escolhida, era o que eu admitia. E olha lá, a segunda, vamos assim, ó, com muito esforço, só, tipo, no desespero mesmo. Eu me esforçava pra ser a primeira, né? Mas eventualmente aceitava ser a segunda, tava tudo certo. Agora a 15ª nunca. Porra! Nunca. Então, e a lucidez nesse ponto é foda, né? Porque eu também comecei a beber tarde, só que agora recupero o tempo perdido, sempre falo isso. É que, eu até os 27, eu não bebi nada de então álcool. Tu fica muito lúcida, gente. Cara, tu vai pra festa, né? Tipo assim, sabe o que eu fazia? Eu dançava, eu não ficava com ninguém. Eu dançava enlouquecida, eu suava, exorcizava, como eu dizia, tomava Coca Zero, e tipo assim, beleza, terminou a festa, vai pra casa podre, com os pés podres, e é isso, entendeu? Tipo, cansada. Mas não tinha essa coisa da dança do acasalamento que eu falo, que é esse jogo. É muito lindo. Que é o é muito lindo. Isso deve ser muito gostoso. É muito gostoso, assim. E a dança de salão, assim, ela mexe demais. Inclusive, eu comecei a fazer dança de salão porque, na época, eu jogava muito futebol. Eu jogava, assim, teve uma época que eu nem treinava muito na academia, eu jogava 4 vezes por semana futebol, né? Nós tínhamos um time de futsal. Nós duas somos um encontro de almas mesmo, né? Porque eu, pra futebol, se eu sou 0 à esquerda, mal praticamente acerto o chute na bola. Eu sou jogava muito ruim. bem, assim, muito só ruim. Que era muito yang, né? O futebol é aquela coisa que é muito explosivo, né? É muito yang, é muito masculina, aquela coisa assim de embate mesmo, né? Tu já chega assim, botando, exorcizando todos os teus monstros lá no futebol. E eu jogava 4 vezes.
Tanto que, ó, o futebol, até vou falar um segredinho aí, foi uma Ah. das broncas do meu ex-marido. Logo que ele pediu a separação e tal, assim, Ah, eu ia meio te que eu perguntar, tentei, foi ele que ele pediu. que pediu. Ele que pediu a separação, daí eu fui lá, aquela coisa, jamais imaginei, daí a gente tentou a aproximação, ele me colocou como uma das cláusulas eu jogar uma vez por semana só futebol. Ah, entendi. Ah, sim, porque Porque era o era o contrário. contrário, quem saía para jogar futebol era eu. Saía 4 vezes por Gente. semana para jogar. Eu não ia na academia, mas eu jogava futebol. Então, o meu cálculo é, não vou fazer academia, mas eu jogava futebol. Claro. Só que isso numa relação também, né, de homem, quando talvez mexa com coisas, né, muito masculinas, e assim, pô, tá vestindo a cueca, até nisso. Até nisso. Adorei, sim, porque com certeza no resto já vestia. Já vesti... tu vai assumindo, se tá deixando lacuna, né? Deixou lacuna, a gente É, acaba a gente assumindo. vai se atirando. Infelizmente, e não, né? Hoje já sou bem trabalhada para não fazer mais isso, né? Que é uma tendência, né? É uma tendência É. de quem tem iniciativa, de quem tem muita personalidade, quando tu vê, tu acaba assumindo papéis até que não são teus. Com né? certeza. Heroína, uau. Não quer fazer, eu faço. Isso, Né? Não adoro. quer fazer, Toda adoro, fodida, deixa cansada, comigo. toda errada, envelhecendo, Mas- carregando o mundo nas costas, mas não, mais deixa essa. comigo que eu Aham. faço, né? Então, daí ali eu disse, cara, vou, né? Eu ia, e foi muito louco, assim, porque eu fui convidada para fazer uma aula com um professor de local que eu amava, assim, tal. Ele me convidou, eu entrei na academia para fazer a aula dele, fui em direção à sala e do lado tinha essa dança de salão. Daí eu olhei para, né, para sala na frente, olhei aqui para um lado, olhei para a sala na frente, olhei, eu vou entrar aqui hoje, depois eu vou lá. Nunca mais eu fui numa aula dele. Entrei. E o que eu descobri nesse primeiro dia da dança de salão, Kelly? Assim, eu me dei conta de uma coisa. Eu pensei assim, eu sempre fui de dançar muito bem. Eu dançava no baile com meu pai. Eu tive um namorado Gaudério, né? Olha! Então, Ah, dançava muito. E daí ali eu entendi assim, cara, esse é o primeiro, é o único momento na minha vida que eu não mando em mim. Que eu não mando em nada e que eu não tenho que pensar em nada. Eu sou absolutamente conduzida. Alguém que Aham. diz o que eu tenho que fazer, alguém que mostra o caminho. Eu não tenho que pensar no caminho, eu não tenho que pensar em nada, então eu vou ser conduzida, eu não vou conduzir. Nunca mais eu saí dali. Eu disse assim, gente, esse é o momento onde eu posso me permitir que alguém faça as coisas por mim. E foi lindo. porque é difícil, eu acho que esse momento, eu tenho essa dificuldade também, é porque é o controle, né? A gente controla, então a gente tem essa coisa do então deixa que eu... Quando vê, realmente a gente tá fazendo tudo e até comendo o homem, né? A gente tava falando sobre isso antes, porque a gente é tão assim, resolvida e já vamos lá, quando vê, enfim. Só que daí a gente sofre muitas frustrações com isso, porque na expectativa de receber o mesmo ou na mesma intensidade, tu fica meio, opa, não vem. Eu acho que a gente... Sabe o que eu acho, Kelly? Assim, na real, acho que a gente com esse perfil acaba... não é diminuindo o outro. A gente efetivamente acaba assumindo os papéis. Mas a gente vai tolhindo. Vai tolhendo. Isso, vai tolhindo. Eu acho que nós tolhemos. Não é eles. É nós Claro, tolhemos. é E isso nós aí. não permitimos depois que eles possam retomar determinados papéis, porque a gente acabou assumindo. Sim. Isso, eu tenho um amigo meu que olhou pra mim e disse assim, Carla, um homem pra te ter do lado vai ter que ser muito foda, sabe? Ele vai ter que ser muito macho. Sim. Pra ver como a gente também... Mais macho que tu. É. Tipo isso. Ele falou assim, porque o cara vai ter que ser muito ticudo, entendeu? Ele vai ter Sim. que ser pra que tu respeite ele. Pra que tu entenda e tu, assim, assuma que ele ele tem esse papel. E não é que a gente não goste, tá, Kelly? Não, eu concordo que não. Eu gosto, né? Mas assim, e eu respeito, e é muito interessante, porque eu respeito mesmo aquele que chega, não é que ele mande, mas assim, que ele seja inteligente. Ele vai fazer as coisas. Ele vai sabe o que ele tá querer fazendo. fazer o que eu faço, o que ele tá me pedindo. Então, que o cara seja safo. E eu vou com felicidade. Eu ainda digo, gente, esse aí, ó, ele tá me levando na boa. Nossa. Então. Porque daí tu respeita, né, a pessoa, assim. Claro. E deixar... E, efetivamente, eu tô... realmente, agora voltei a fazer terapia, já faz alguns meses, porque é um trabalho, sabe, Kelly, assim, ó, de efetivamente deixar, primeiro de se permitir, de receber também, não só de dar. O receber é o mais difícil. As pessoas acham que não, mas é muito difícil. É muito, é que nem receber elogios, Nossa! né? A gente é muito acostumada a receber crítica, mas o elogio em si...
a gente não recebe, tanto é que a gente já assim. fica assim, né, meio, né, já se... as pessoas me dizem e eu brinco, não, teus generosos olhos, enfim. E a pessoa diz, não, mas eu tô te falando a verdade. Tudo bem, uma coisa é o que eu tenho com a minha vaidade, comigo no espelho. Outra coisa é o que, na real, sabe, eu vejo no espelho quando eu acordo. Claro que eu adoro, né, tá assim, maravilhosa, montada, mas não é assim que eu acordo. Mentira, eu acordo assim. Falei pra Carla hoje. Não acorda, não. Ó, só a Angelina Jolie que acorda desse jeito. Pô, e olha lá, né? E olha lá. Bom, mas ela já acorda com aquela boca maravilhosa Então, de né, milhões que já tá lindo, que né? causa já tá inveja. tudo. E aquele olho também dela Putz, maravilhoso. é tudo lindo. Não, e toda, né, magra, toda maravilhosa. Pô, mas não quero falar aqui de gente sarada, porque tô com ranço já da Carla por causa disso aí. Louca. Não, é assim, o que eu quero entender, o teu ex-marido regulava de idade contigo? 2 anos mais moço. Mas regulava. Tá, super regulava. Super regulava, amiga. Tá, eu quero saber sobre o pessoal atual, assim, né? Que eu acho que daí já é uma galera um pouco mais jovem, diríamos assim. Eu diria assim, Porque ó, que tu eu é não muito sou a jovem, Xuxa, cara. mas eu sou a rainha dos baixinhos, né? Maravilhosa! Não. Ai, tu Porra, sabe... a gente já falou. Ai, Kelly, mas tu sabe que assim, ó... O que os baixinhos têm? Me conta. Que eu não sou a Xuxa, não tenho pretensão. Aliás, meu negócio é o contrário, mas queria entender o que eles têm pra pegar uma mulher dessa, cara. Tu sabe que eu acho que é uma questão de, primeiro, tá, assim, falando abertamente, eu acho que tem muito essas coisas dos filmes pornô com as milfs, né? Mothers I'd like to fuck. Assim, acho que tem muito essas coisas, assim, sabe, de pegar, assim, ter esse desejo, né? Tá. Eu acho que também tem, né, jovens de alma mais velhas. Total. Também. Que assim, ó, que não conseguem conversar também com meninas da mesma idade, porque também acham que ficam, assim, subutilizados, não são demandados, sabe? E gostam, e acham interessante a questão da maturidade. Porque tem uma coisa, né, Kelly, assim, eu acho que a gente, quanto mais velho, eu digo assim, se a gente soube aproveitar esse envelhecimento, esse amadurecimento, tem brigas que a gente já não briga mais. Tu já... Tem batalhas, assim, que tu já não vai mais. Concordo. Então, tu já não enche o saco por qualquer coisa. Tu já entende, e tu já se entende. Então, tu também não briga mais por qualquer coisa. Eu acho que isso é uma coisa interessante. Eu acho que é uma relação que fica, talvez, um pouco mais leve, né? Sim, porque o cara ele não tá na vibe de a exigência, isso e aquilo outro, e de alguém cobrar. Tu tá numa maturidade, mas rola essa química. Porque é uma coisa de química, né? Um dia tu me disse assim, eu te dizia, mas eu só consigo olhar pra cara mais velho, né? E é engraçado porque era um filtro natural, até hoje, assim, ó. Se me perguntarem, o Richard Gere, olha como ele era lindo e tal. Eu digo, não, ele é lindo hoje, pra mim ele era feio naquela época, entende? Porque eu acho essa coisa da senioridade que vem com esses homens que são, obviamente, bonitos por natureza, eles vão ficando mais velhos e mais bonitos, charmosos, enfim. Mas é que, quando a gente falou sobre isso, eu te disse, eu só atraio. É uma coisa, assim, muito louca. É a minha única tentativa com um cara próximo da minha idade foi um desastre, porque foi assim, eu não conseguia me comunicar, eu me sentia retroagindo em coisas da minha vida, porque eu pensava, eu já tô aqui, né, já tô morando sozinha, já tô fazendo isso, já tô fazendo aquilo, eu tava numa outra vibe, né? E aí, tipo assim, aí os primeiros 5 meses de namoro, tu tem que dormir o cara mora com a mãe, né? Já começa aí, né? Tá. Aí o cara mora com a mãe e tu tá tão envolvida na situação que tu vai lá e tu te propõe, morando sozinha, a dormir todos os finais de semana na casa do cara, que o cara não quer deixar a mãe sozinha. Não, mas é ruim, né? E eu, em algum momento, obviamente, eu acordei e pensei, o que estou fazendo? Né? Porque, assim, era uma coisa que não tinha cabimento, a minha liberdade, a minha privacidade e tudo mais. Mas era... E aí, claro que eu fui atrelando a isso. Tive uma péssima experiência, poderia ter sido ótima. Sim. Mas também não foi ok. Né? Aí acabei que voltei pro mesmo perfil, tá tudo certo. Mas, assim... Eu lembro claramente tu me dizer assim, eu não consigo, não é o que me chama. É como se, pra mim... Mas assim, também nunca namorei ninguém, né?
Também tem é esse isso que eu ia te detalhe. perguntar. Não teve relacionamento tive depois um da tua separação? relacionamento, não tive nenhum relacionamento com homens assim muito mais, né, com garotos e tal. Porque até eu vou te falar, eu tenho preconceito. Eu tenho preconceito. Assim, de chegar, de sair de mão dada, eu tenho. Assim, eu tenho vergonha. Tá, e como é que faz? Vai no surdinho ali, chegamos junto Daí, e lá, vamos pro ora fight. isso, não tem o que fazer, claro. Porque eu tenho vergonha, assim, é uma coisa que é um preconceito para tu ver, assim, a gente tem crenças, né? Total, e eu ia te Tu dizer não como é que, consegue mesmo passar, querendo... mesmo querendo. E eu também, Kelly, assim, ó, na boa, eu não acredito em relações com tanta diferença de idade, nem de homem para mulher, indiferente, né, das questões da sexualidade, ou do sexo, ou do gênero. Eu não acredito tanto, porque tem muita história envolvida, a não ser essas almas mesmo. Isso. Porque, cara, eu nunca esqueço uma vez um amigo meu, ele foi colega meu da Bausch Lomb, que ele tinha na época 28 anos, a mulher dele tinha 53 anos. Bah, E eu lembro que eu recém nem tinha sei fazer casado, a essa gente conta. foi a gente foi numa dessas festas aí de companhia, enfim, lá no Rio de Janeiro. E estávamos só nós os dois, o resto todo mundo na festa, eu recém-casada, e ele estava ali, e a gente começou a conversar. Porque a vibe minha não era de estar na festa, né? Então eu estava muito Claro. na minha ali. E ele dizendo, pois é, Carla, assim, ó, eu dou graças a Deus que nós viemos como homem e como mulher, porque eu tenho certeza que se nós tivéssemos vindo do mesmo sexo, nós seríamos gay, porque a nossa história nessa vida é de ficar juntos. Eu amo essa mulher. Eu sou filho único, 28 anos, a minha esposa tem 53 anos, já tinha 2 filhos. Então, eles foram nossos aios, né, do nosso casamento. E ele falou com tanto, assim, ó, com tanto amor, Kelly, que eu fiquei chocada, porque eu não tinha tanta certeza com relação ao meu amor no meu casamento, sabe? Sim, aí tu começou até Até a questionar, porque eu disse assim, meu Deus, olha só que lindo, né? Ele tinha uma convicção tão grande e maior do que a minha, maior do que a minha. Então, pensei assim, para ver como o amor é muito soberano. E nesse caso porque eu me encontrei com ele uns 20 anos depois, me encontrei, sabe, no shopping e tal. Ele estava levando ela na cadeira de rodas. E ele chega para mim e diz assim, ai, Carla, nossa, que bom te encontrar e tal. Olha aqui a minha esposa, se lembra dela, fulana de tal, cabelinho bem branquinho, bem velhinha. E ele, na minha idade. E ela lá, bem mais velha do que ele. E ele, amor, onde é que tu quer almoçar? Nossa! Ai, amiga, é lindo, né? Nossa, isso é emocionante, chega a me Mas arrepiar. comigo, assim, ó, eu tenho preconceito, então talvez eu nunca tenha permitido que isso acontecesse por conta de um preconceito, né, que eu já tenho. É, e não acredito muito, assim, no fight é muito bom. Eu ia dizer, na pegada, funciona. Funciona, né? E funciona porque até eu acho que assim, ó, que na real é quando tem a química, daí eu acho que a química é meio universal. Ela não tem verdade. muito dessa história de idade, Não, ela nem pega, de beleza. nem de beleza, ela acontece porque acontece, ela, né? Talvez porque eu também conviva mais sempre fui de conviver com pessoas mais jovens. Mais jovens. Se eu olhasse, hoje não, hoje o meu relacionamento, meus amigos, eles têm muito a minha faixa etária, mas assim também tinha uma faixa etária mais jovem, então tu tá ali com essa gurizada, né? Também tem os tratos, como eu digo com meu filho, né? Meu filho hoje tem 27 anos, então meu trato com ele ali, é que né? nunca menos dele. Não, tá bom. Opa, Mas tá, uma margem, eu tenho uma margem bem grande, bem né? boa. Pô, tá ótimo. Eu brinco, não, mas nunca nem próximo, tá? Mas assim, a minha ideia é pelo menos, né? Nunca menos do que ele, Sim. que Deus o livre. Sim, eu entendo que dá uma bugada, assim, tipo, tá, só um Não. pouquinho, né? E é Não. engraçado isso tu dizer, né? Porque tu teres o interesse ou tu teres histórias com pessoas mais jovens e ao mesmo tempo tu teres claro do preconceito que tu tem. Eu tenho muito claro. Não dá, por isso que é para determinadas, assim, É por prazer fato. garantido seu dinheiro de volta, É obrigada, isso um aí. beijo, ou Porque... repetimos, né? Mas nessa condição. Mas até eu vou te contar, né? Vou te contar uma história, assim. Agora recentemente eu fui pra Bahia e tal, tranquila, assim, ó, tipo freira, sem a menor... Coitada, logo ela com esse fogo no rabo na Bahia, Não, tá tipo ótimo. freira, assim, fui sem a Não, é sério, sem a menor intenção. Ainda fui com a minha mãe, aniversário dela e tal. Então eu tava assim, família, vou ver meu filho, família e tal. Cara, daí eu fui no forró lá sozinha, porque eles não queriam ir. Daí conheci
Uma criatura. Adivinha, né? Tinha que ser bem mais jovem. Tá, mas ok, ali só ficamos, só nos conhecemos e tal. 2 dias antes de vir embora, um dia antes de vir embora, tava eu na praia sozinha, que deu meu filho e disse, mãe, aproveita, vai pra praia sozinha, não sei o quê. Tô eu lá na praia sozinha, me dei de cara com ele, porque também, né, a praia Isso, não tem como tu não se encontrar com as pessoas. Se tu fica 10 dias, tu já sai cumprimentando todo mundo, né? Todo mundo. E se vai no forró, então, né? E a pessoa dança bem modéstia à parte. Não, ela adora se exibir. É só olhar no Insta dela, mas, gente, Modéstia à ela parte, dança arrasei muito bem. lá no forró, arrasei. Sim, deu aquele né? show. A Alemô, assim, eles achavam que a Alemô não sabia nada, a Alemô sabia tudo, né? só. Então, assim, arrasei, daí fiquei conhecida como, né, a Alemô que sabe dançar forró. Daí tá... E encontrei a criatura. Meu, mas assim, ó, impressionante. Sabe que a pessoa ficasse só 3 horas? Eu fiquei umas 3 horas no sol conversando com ele em pé. Eu só mudava, né, pra não ficar... eu só ia mudando. Só um Só ia mudando Vamos de dar uma direção. girada. Né, pra não ficar queimada só de um lado. Eu ia mudando e ele, eu acho que nem percebia, né, que eu tava ali. Mas eu prestando Ele atenção. focadíssimo e tu só aqui. Ele só prestando na atenção, dancinha. só ali mudando de lado. E, cara, eu perguntei, teve uma hora que eu disse assim, pois é, porque eu já tenho 57 anos e tal, e tu? E ele, é irrelevante. Irrelevante. Meu, Adorei tu esse acredita? A gente acabou ficando lá e tal. Ele não me disse a idade dele. Ai. Até hoje eu não sei a idade dele. Ele não me passou o Instagram dele. Por E ele gentileza, disse que te jamais, apresenta. jamais vai dizer. E a ideia dele, assim, ó... Ele tem menos que teu filho, cara. Não tem. Não tem. Isso eu tenho certeza que não tem. Ai, só por Jeová. Não, isso aqui, não. Pelo amor de Deus, isso nunca, não posso quebrar essa promessa, porque daí tu sabe que se a gente quebra a promessa, fica complicado. Não, a promessa é promessa. Não, daí já, não. Vamos deixar tudo certo que o universo vai manter. Não, mas ele disse, sabe, quando eu perguntei, mas por que não? Ele assim, ó, eu não posso ter barreiras nenhuma. Se eu te disser a idade, é uma barreira. Por que eu vou ter essa barreira para ter que estar vencendo? Pô, mas o cara te leu, né? Não, total. Porque assim, ó, o cara, Total. ele podia ter sido, tipo, desprendido, né? Mas, aliás, só então. levou porque era de uma inteligência acima da média. Sabe aquela coisa que tu ficou e disse assim, nossa, pegou essa véia, né? Pegou a véia. Eu ficava olhando assim, meu Deus, como é que pode uma criatura tão jovem, tão inteligente? Assim, meu Deus do céu. Só que fica pensando... Tu pensando? Eu pensando, claro, mas assim, ó, acima da média. Uma figura acima da média. Mas, gente, tu é acima da média. Tu Então, tu tá imagina pra eu atenta ficar... pra isso, né, amada? Sim, mas aí pra tu pensar só, pra ter pra noção... tu pensar nisso... Pra eu pensar o quanto que ele era desse jeito, assim, de admirar a Fu. Então, Porra, assim, sim? eu dei graças a Deus que ele tá lá, né? Porque esse dava vontade de apresentar pra mãe, pro pai. Ai, que amor! Esse aí deu... Esse aí me deu Mas vontade. esse é baiano? Não, ele até é uruguaio, mas assim, é do mundo, né? Ah, sabe que Online tem... e Dizem tal. isso, né? Que o uruguaio não tem erro, né? Mas, guria, assim, ó, é acima da média. Foi acima da média. Mas foi tudo, né? Foi beijo, foi transa, foi tudo. tudo. Serviço Foi completo. Tudo, serviço completo. Mas, E arrasou no serviço também. arrasou no serviço também. Puta merda, o cara... Ah, não, daí... Por isso que é bom que, né? É bom que tá lá, Ai, que tu vai será? embora 2 dias E o depois. repeteco, o que tu faz? É a Ai, saudadinha, amiga, não dá Mas aquele e ciricutico, daí? assim? Dá vontade de ter, mas assim, né? Mas daí tem tantas outras coisas, né, amiga? Assim, afinal, uma amiga minha diz uma coisa que é muito legal, né? É só que o problema de tu pegar, né, os guris, né? Assim, pegar essa gurizada, é que a gente não vai envelhecer em paz. A gente não vai verdade. envelhecer em paz. Cara, assim, ó, chega lá, a gente entra na menopausa, os nossos hormônios já não são a mesma coisa, por mais que tu faça reposição na mesma coisa. Uma coisa assim é tu pegar, vamos falar sério, né? O guri que quer lá sexo todo dia, todas as noites, 2 vezes, 3 vezes por noite, quando tu vai dar uma por mês, assim, nossa, tu arrasa a noite toda, põe a contabilidade em dia, crédito, débito, fica tudo assim, já deixa um crédito desgraçado, e depois tu fica lá tranquila. Agora, toda noite... Não, vai, Né? não, real, assim, realmente... Se a gente vai no nível da consciência, Total, sabe? trazer pra só se a mulher é racionalidade. ninfomaníaca, assim, porque a gente não tem É. essa mesma vontade. Nossos hormônios, a natureza é sábia. Claro. Ela deixa o homem mais broxa à medida que vai envelhecendo e a gente vai perdendo a nossa, né? Sim. Os nossos hormônios já não funcionam. Então tá tudo bem, graças a Deus, uma vez a cada, né? Não sei quando, e tá ótimo, a gente fica feliz. Sim, pra dar aquela renovada, aquela pele up, Agora, né? pensa tu conviver com um jovem que quer sexo todo dia, 2, 3 vezes por dia. Porque ele vai ter essa batida e o corpo dele O pede. corpo dele pede, a Na gente verdade, não. é isso. O A corpo gente... do cara tá lá. Aí, daqui a pouco tu só tá assim, é tu e um esqueletinho assim, ó. Né? Assim, vai,
vai, amor, pelo amor Tipo, de Deus. pelo amor. Não, né? Tipo assim, ó, só um minutinho, vou lixar a unha, termina aí, pelo amor. Tá. Que bah, Então, de assim, novo, e assada, né, já? Não Deus, dá, bah. porque não dá, sabe? Não é a natureza, ela é muito sábia, ela já fez a gente envelhecer por algumas, né, alguns motivos, algumas razões. Então tem isso. Daí tu vai ter uma relação com uma pessoa assim, a gente tem que se dar conta que tu não vai ser isso aqui, né? Aham. Eu até minha ladeira não é ladeira baixa, minha ladeira tá assim. Não, eu tô mantendo ela. Pra mim, a ladeira acima, porra, mulheraço. Assim, né? Ela tá. Eu tô quase planinho, mas ela vai descendo, amiga. Não tem como, sabe? A pelezinha da gente já não é a mesma. Né? Não, mas, e a vontade também diminui? Real, assim? É real. Ah, claro, né? É real. É real. A gente na menopausa. Tá, mas mesmo louco, vamos supor assim, que tu é uma mulher que te conhece. Então tu sabe assim, porra, daí encontrei, sei lá, bateu um olho em alguém, sentiu aquela química e tal. Não necessariamente tu quer ir pro fight. É isso que muda, tu acha? Tu sente uma química e tal. Não é qualquer fight que tu vai. É essa a história. Tá. Já é bem mais seletivo, né? Parece que a gente até às vezes eu converso e digo assim, querida, tá na hora de tu querer alguma coisa, né? Pois porque, e aí, amor amiga, de como é que Deus, fica a Pepequinha amada, hein? Ai, a gente amiga. usa os nossos amigos, aqueles que a gente tem guardado na gaveta de casa, naquela Isso, gavetinha, mas eles né? não têm o cheiro, aquela coisa do, né? Mas eles resolvem algumas situações assim, rapidamente, sendo bem, né? Hoje, objetivas. Eles são mais objetivos, eles vão e a direto gente ao chama ponto. quando a gente quer, né? Isso, sim, ao nosso serviço. Ao nosso serviço. Então, eu acho que mais ou menos a história é essa. Mas aí não tem aquela coisa do cheiro, do pegado, agarrado. Não tem o beijo, não tem, sabe? Né? Pois é. Que, aliás, se eles soubessem, se essa parte, né, do beijo tivesse algo assim, os coitadinhos daqui a pouco perdiam, né? Até a razão de ser. Até a razão. Tô brincando, tá, gente? Tô brincando. Não, é que assim, eu sempre digo que beijo determina tudo. Tudo. Pra mim é. Pô, cara, beijou, encaixou, deu. Vai. E se não vai deu ser feliz. certo, daí já diz assim, olha, foi um prazer inenarrável. Ai, como eu tava contando pra Carla que tem... Porque não posso deixar de falar isso, né? É. Eu tava contando pra Carla que assim, ó, eu sou uma mulher que eu tenho... Eu não gosto desse negócio de preliminar, assim, que já foi chamada de prelúdio, que eu tive que aprender, inclusive, que era essa palavra. Assim, sabe a preliminar demorada? Aquela do cara dedicado, tá? Mulheres que gostam, show de bola, e até posso ver se ainda encontro pessoa pelo mundo. Mas assim, tava eu, né, feiras da vida, aquela coisa, pegada de hoje, na época da faculdade e tudo mais. Pô, cara gato, muito gato. Eu falei, acertei na loteria hoje, tá tudo lindo, o cara trincadinho, né? Vamos ser felizes. Senhor, o cara começou num pé a fazer um carinho, sabe? Eu pensei, tá, ele vai pro outro pé, né? Em algum momento, assim, tipo, rapidamente. E assim, ela se passou e nunca mais. E eu assim, ó. Porque eu tenho, aí, uma teoria Kelly. Eu acho o seguinte, se tu já tá te pegando, já deu uns beijos meio quente, já vai pro muro, já te escora lá. Já fica aqui no tá, entendeu? E deu. Tipo, eu penso isso. Depois tu vai fazer outras, entendeu? Mas eu não sei se pela época, eu não sei o que aconteceu, mas eu tava contando pra Carla que aconteceu assim. Gente, como você fica tão mal. Que eu tive que dizer assim, ai, tu me desculpa, eu tô entediada. E ele falou, oi, aconteceu alguma coisa? E eu falei... não, que porra, vai dizer o quê? Sim, tô entediada contigo aqui, né? 1000 horas no meu dedão. Porra, né? Sabe? Mas eu falei, não, agora sim, ó. Mas também eu pensei, gente, pensa bem, né? Um mulherão desse, eu só imagino o cara pensando, cara, um mulherão desse, eu tenho que aproveitar cada milímetro dela. Daí ele, no 10º milímetro, a outra tava toda já entediada e ele curtindo aqueles milímetros. Isso, mas ele não... Aí cheguei à conclusão, tava dizendo pra Carla, ó, cheguei à conclusão. Ou ele não se garantia pra uma segunda, e aí ele queria fazer uma única, ou então, assim, ó, o negócio dele era ficar me alisando. Cara, aquilo me irritou de uma tal forma, e eu me irrito até hoje, sabia? Se o Gerson vem e começa a me alisar demais, eu já faço assim, ó. Eu tenho ranço. Eu tenho
não vou falar, eu tenho ranço. E aí, assim, Ai, nossa, olha como só tu como é diferente. é né? Como- muito Gente, louco. coitado desses homens. Assim. Vamos pensar, né? Ah, também não tô aqui pra ter não. pena de ninguém, vão se fuder. Eu tô aqui pra ter pena de mim. Cada um que vai dar seu autoconhecimento. Pô, aqui é o programa Sem Mimimi. E a gente tá sempre... Ai, eu adoro. Não, é que eu falo assim que, cara, realmente cada ser é cada ser. Por isso que as pessoas às vezes falam assim, eu acho o máximo, né? Assim, as perguntas que nos fazem, assim, tu te empenha, porque esse mundo de redes sociais é isso, né? Porque daí tu vai. Eu já fui duas Tu tá em vezes. aplicativo falar nisso? Tive 2 vezes e saí. Não curto. É Cheguei... cardápio humano mesmo, como falam? Meu, assim, sabe, é uma encheção de saco. Às vezes tu fica ali um tempão, tu gasta muito do teu tempo, daí tu começa tudo num nível legal, daqui a pouco baixa de um jeito, assim. Sim, daí sai da coisa legal pra aqueles... Não, daqui a pouco pra qual é a cor da tua calcinha, daí assim, não, nudes, eu brinco assim, gente... Na boa, né? Eu vou fazer um mural lá em casa com todos os nudes que eu já recebi, assim, porque tu começa a receber, daí a pessoa assim, eu posso mandar uma foto, eu te mando, daí tu acha que vem a pessoa, né? Vem um pau na pessoa, assim, daí tu olha assim, tá? Daí vem a pergunta, aquela maravilhosa que diz, e daí, o que tu achou? Eu falei assim, tipo assim, gente, o que tu acha que tu quer que eu diga, gente? Assim, olha, tá torto, é grande, sei lá, não sei nem se é grande, porque dependendo do ângulo parece, né? Não é, sei lá. É muito estranho, porque não é, sabe assim, porque uma coisa é tu já ter uma história com a pessoa, daí tu quer esquentar a relação, daí tu foi lá, eu não sei o que, agora uma coisa não conhece direito, posso mandar uma foto, tá, manda, daí a pessoa já manda, uau, eu disse mais um pro meu mural, assim, eu vou fazer um muralzinho lá em casa, só que eu não sei mais nem o nome de quem é, porque tu só vê aquilo ali não relaciona, vou ter que botar nomes, catalogar. Vamos fazer isso, colocar no glossário da Afrodite e a gente bota ali o catálogo da casa. Eu não sei, assim, tem gente que curte muito. E eu sei que isso curto. tá acontecendo muito, sabe? Cara, não existe uma amiga curto. que não me fale isso. Porra, assim, cara, tu tá numa conversa legal, num alto nível, do nada é bem isso, assim, é ladeira abaixo. O cara sai daquilo aí, de um ponto, papo né? bom. Vamos se encontrar, tipo isso. Aí tu tá nesse nível de conversa, o cara vem e pá! Eu chegou num ponto, assim, que eu tava no tal do rapping, até que o quarto, assim, quando a quarta pessoa, o quarto cara chegou para mim assim, o que uma mulher como tu está fazendo neste aplicativo? Daí eu cheguei à conclusão que realmente não fazia muito sentido, tá? Então, daí tá, esse mundo dos aplicativos... Pois, cara, foi legal, né? Foi muito legal, assim, o que uma mulher como tu está fazendo nesses aplicativos? Não, ele te devolveu uma coisa legal pra tu refletir, né? E ali eu disse assim, já realmente não faz muito sentido. Então, assim, acabei, né, não indo. Mas eu acho uma coisa muito legal. Se tu tá nessa vibe, eu acho que fica uma coisa legal. Né? Assim, de conhecer pessoas. Se tu te permite ser verdadeiro, não botar foto de 30 anos atrás. Ai, não, até isso, porra. Daí... Não, ou cheia de filtros, né? E isso. tal. Eu Chega acho... a pessoa um outro assim, ser. Só que nas redes sociais hoje não acontece só, não é mais só os aplicativos, tu já conhece pessoas através de Face, de outros aplicativos, tu também começa a conversar com as pessoas. Então, esse é um universo que tu começa a ficar, quando tu vê, vai meio que desanda, sabe? Sim. E desanda. Eu disse, ai, que saco. Não tem paciência. É porque eu te olho e eu sempre te tive como uma mulher extremamente fogosa. Tipo assim, mas sem sexo eu não fico. Então, eu não sei... Pois é, agora isso é uma das coisas que eu gostaria de... Eu acho que não é só tu que pensa isso. Ela quer esclarecer pra galera. Não é só tu que pensa isso. Acho que muitos homens... Eu acho que eu passo uma sensualidade muito grande. Tá? Talvez porque eu sou muito dona de mim, assim, muito segura. Eu sei porque a questão eu vivo de a mesma corpo coisa. também muito segura. Eu sou uma pessoa muito segura. Temos estilos muito diferentes. Olha só, né? Basta ver que tu tá toda tigresa e eu tô toda, né? Esculhambada, mas... Esculhambada é ótimo. Só ela. Mas assim, né? Aquela coisa do... Eu acho que eu passo isso mesmo, tá? Mas não era a minha intenção. Tanto que se tu olhasse nos meus aplicativos, quando eu entrei nos aplicativos, as minhas fotos, era foto de viagem, foto normal, não tinha nenhuma com beicinho, nenhuma de biquíni, nenhuma, sim, nada. Né? Nada apelativo. Nada apelativo, nada que mostrasse qualquer intenção com relação a isso. Mas eu acho que mulheres com esse perfil nosso, e embora com características diferentes, né, de como expressar a vaidade, nós somos muito parecidas. A gente exala isso e a gente
por vezes, as pessoas interpretam errado. Isso. E aí às vezes tu fica numa saia justa horrível, porque tu pensa assim, cara, eu só fui educada, eu só fui, tipo, coisas que pra mim são básicas, entende? Vem da educação, vem da postura, vem das palavrinhas mágicas, muito prazer, por favor, obrigada, com licença, né? E aí a pessoa mal interpreta. Ou tu é simpática, tá? Porque eu sou muito simpática, eu sou muito assim, queridona. Então, expansiva, às vezes, que nem eu. Chego, beijo todo mundo, e aí daí, às tal. vezes, tá mal interpretada também por conta disso. Atirada. Daí, às vezes, o meio também feminino não te aceita muito bem. Principalmente o meio feminino. Por incrível que pareça. Não, por incrível que pareça, cada vez mais claramente. O mundo assim, feminino não te aceita. Não, porque tu tem que ser recatada e do lar, né? Ou assim... Ou fake. Olha, eu já, na época que eu me separei, então isso é uma, né? O Nicolas trocou de colégio e tal, daí tinha as festas dos pais. Então eu ia sozinha. Gente, as mulheres não vinham falar comigo, me deixavam meio escanteada. E os homens também não vinham falar comigo, porque as mulheres ficavam de olho nos maridos. Então, assim, eu era escanteada, eu era separada, eu era escanteada. Eu não era super bem recebida. Né? Um carimbo. Um carimbo, talvez não pelo fato de ser separada, mas talvez o fato de ser... De ser a Carla. De ser a Carla. De ser a Carla com esse perfil. E eu acho que a propriedade, jeito. sabe? Quando eu definiria que tu tens a propriedade do teu ser. É isso, eu sou... E não sou tão livre quanto eu gostaria, porque eu me preocupo. Eu não sou aquela mulher que eu digo assim, é super empoderada. Eu me preocupo muito com a minha imagem perante os outros, porque uma mulher que é muito livre, ela dá um caguei para o que os outros pensam dela. Não é? Eu conheço pessoas, assim, na realidade, eu acho que eu conheço uma pessoa que, para mim, é a pessoa mais livre da face da Terra, porque ela é quem ela quer ser. Só que isso tem um prejuízo social, que não é muito fácil. Que daí tem que ver a questão do que do vem, quanto né? tu tá disposta, né, a perder por esse querer ser tão livre do jeito que tu é, te aceitar tanto do jeito que tu é, porque tem um custo. Ela não vem de uma forma gratuita. Então, e eu não tô disposta a pagar esse preço. Então, eu ainda me preocupo muito com a minha imagem, eu preocupo com o querer ser aceita. Então, às vezes, de dar um jeito, uma rebolada para poder ser aceita. Às vezes, tiro o meu time de campo que eu não gostaria, mas em função dessa, que eu digo assim, que não é uma coisa tão fácil da gente ser totalmente 100% nessa nossa sociedade mesma, né? O que eu tenho feito tem sido assim, onde eu não posso ser 100% a Kelly, eu não estou, não fico. Tu não frequenta? Não, porque me violenta demais. Então tu já tá buscando essa tua liberdade. Tu já tá buscando essa história de tu te encontrar contigo mesma. É que, claro, assim, ó, tem coisas que tu não pode fugir. Por exemplo, escola de filho. É óbvio, entendeu? Mas assim, ó, daí eu faço o aniversário do meu filho, aconteceu num domingo. Nem sei se eu já não falei isso aqui pra vocês, mas assim, ó, era num domingo, tá? E numa quinta, que era um feriado, ele me diz: mamãe, eu quero aniversário, eu quero todos os meus colegas. E eu falei: legal, como é que eu vou arrumar tudo até domingo, né? Tipo assim, fiz a festa que deu, a festa possível. Sim, né? Dentro desse contexto, isso aí. Até porque, assim, até então, ele não tinha pedido, nunca. E eu sou muito, assim, penso nos outros. Então, como que eu gostaria de ser recebida? Sim. Então, logo, a minha preocupação foi, ele queria um tema X, Hot Wheels, beleza, vamos atrás de um painel, aí minha mãe me ajuda aqui, minha mãe corre lá, é salgado, era ótimo. Eu quis me preocupar com o quê? Bebida. Óbvio, eu trago o Léo. Aí eu pensei, olha só, vamos servir cerveja, vinho tinto, espumante, água com e sem gás, refrigerante e suco. Esse era o meu negócio. Aí, algumas pessoas chegam assim e tal, porque eu acho que esse é um problema que eu enfrento em aniversário de criança, tá? Que eu tenho pavor quando me vem um convite, eu fico pensando assim, o que eu vou fazer? Eu já chamo o Zé Delivery agora aqui em casa, Sim. E levo na minha bolsa, porque do contrário, assim, eu tive filho
porque era pra ser o meu filho e viver do jeito que a gente vive. Mas essa coisa, assim, de andar no meio da criançada e tal, eu não acho legal. Entende? Sim, Não, sim. não é pra mim. Não é pra ti. Não. É. Assim, levar na praça, ele vai com o pai dele, entendeu? Isso, socializa lá com... Ai, que lindo, que legal. Ai, fui, aconteci, que ótimo, entendeu? Eu sou pra outras coisas. E aí, Aí eu fui num outro aniversário. Mas pensa no mau humor da pessoa. Eu cheguei toda assim, ó, animadíssima. Toda no salto, toda emprequitada, como diz a Carla. Chego eu assim, o Gerson, né, que me conhece muito bem, já aqui, ó, no meu ouvido. Não tem espumante. Assim. Por que não fizeram a festa na escolinha? Aí então, eu falei, né? faço lá. Eles ainda se dão o trabalho de fazer na escolinha e num outro lugar, gastar um tendel de dinheiro, que é um Sim, tendel, só né? na Porque escolinha, então. essa indústria tá carésima. E aí eu fiquei assim, porra, nem um vinho, nada. Por Deus. Assim, ó, eu assim sentei, assim fiquei, passava alguma coisa pra comer, obrigada. Uma puta, pensa puta na cara. Já no segundo, né, como eu já tô aí, me aproximando das mães, no segundo eu saí daqui, tinha gravado. Pô, eu tava bebendo aqui e tal, eu chego lá, mesma coisa. Ó, falei, não. Aí na hora, não, peraí, vamos chamar aqui já pra... Aí eu falei, deixa eu falar com a mãe da criança pra ver se ela não vai se ofender, né? Porque, enfim, aí entra uma gente, se a outra já toca o louco, faz, e era isso, entendeu? Eu perguntei, tu te importas? É que assim, eu não bebo cerveja. Então, assim, eu vou, né? Não, mas capaz, aí, diferentemente, né? Como estávamos em uma casa de festas, daí ela disse, não, eu faço questão de oferecer e tudo mais. Só que aí, olha o movimento, aí por isso que eu tô falando da mulher. Daqui a pouco veio como é que tu conseguiu espumante? E eu falei, com a boca, né? Tipo, pedir, comunicação, como é que fica pra ti, né? Carão. Sabe? Daí, daqui a pouco, mas veio. Não, já vamos colar na Kelly que ela consegue tudo. Cara, não é uma coisa simples. Eu não, na verdade, meu pedido nem foi para que a pessoa me servisse um espumante. Mas é isso que eu digo do feminino, que não tem uma cola assim, tipo, eu e tu. Eu sei que se eu te disser, Carla, olha só, vem pra cá. Ou, Carla, não vem, mas a hora que eu precisar, eu sei que tu vai. Pô, isso pra mim é o que a gente tem de mais lindo, entende? Porra, se ela gosta de acordar às 5 e pouca da manhã, aliás, uma louca, um beijo pra ela, né, Mar? Em compensação, 9h30 também a gente não consegue mais falar com ela da noite, que ela também já tá... não, é verdade, o tic-tac já não funciona. Não, nós temos fusos inversos, mas tá tudo bem. No ínterim, a gente se encontra e sempre é uma troca muito edificante. E eu falo pra todo mundo, são poucas mulheres que têm essa sororidade, porque isso é a tal da sororidade. Eu acho que o nosso meio é um meio muito competitivo, Kelly. O meio feminino é um meio muito competitivo, tá? E eu gosto muito, por isso que eu gosto muito de trabalhar com homens, assim. Eu sempre adorei também. Né, pode bater uma homens. boca com ele, sai dali, vai beber, tá tudo certo, ninguém leva pro coração. É maravilhoso. Nada. É muito bom, é verdade. E o teu negócio, a tua vida, hoje, o teu filho não tá morando contigo, ele se mudou. Daí eu tenho a minha mãe, que veio morar comigo. Aí a gente vai refazendo caminhos. Vai, porque também, né, é um momento de vida. Claro. Né? E eu acho que isso é uma coisa interessante que a gente tem que se preparar, e talvez muitos aí, acho que a nossa faixa etária com os nossos pais é que não se prepararam para a sua velhice também, né? Sim, também acho. Também é. Então, assim, a gente já está se preparando melhor para a velhice. Para que a gente não dê o mesmo trabalho para os nossos filhos, mas os nossos pais, na nossa época, não pensaram muito nisso. Acreditaram, né? Já que eu pago sobre 10 salários mínimos, a minha aposentadoria vai ser 10 salários mínimos. E não é. Só que não. Sim, Então, nós já temos essa clareza, então a gente já está se preparando melhor para ter uma aposentadoria melhor, para que a gente não incomode os nossos filhos, né? Ou que não dê trabalho para eles, enfim, né? Sim, que eles tenham uma estrutura para isso. Então, hoje eu moro, né? Minha mãe mora comigo. Entre, né? Não deve ser fácil isso, né? Não é fácil. Gente, eu acho que por mais que... Tu sempre te deu bem com a tua mãe? Sempre me dei super bem com a minha mãe. Mas tu imagina, eu saí de casa com 16 anos, né? Eu saí com 19. Eu saí com 16 anos de casa, então, para morar sozinha em Porto Alegre. A mãe ficou em Taquara. E, de repente, a gente volta a morar juntas quando a minha mãe tem 77 anos.
Então, passou quase 60 anos longe, né? Se a gente for pensar, 60 Sim. anos longe. Né? Exatamente. Quase por aí. Não, desculpa, 50. 50 anos aham. longe. Esses 50 anos deu, assim, até em mim, muitas vezes eu penso, né, assim, nossa, porque a ideia da mulher que eu tinha era aquela mulher que saiu quando eu saí de 16 anos, não é essa que está com 70, agora Sim, com tu 80 anos. reconhecer, né? Então é um trabalho totalmente, né, tanto que eu fui fazer terapia de novo, e está sendo Sim. ótimo. Não, Né? mas Tá isso é sendo muito ótimo. legal. A gente tem que parar com isso de não se. A gente tem que entender que em momentos da vida a gente vai precisar, sim, E a lançar vida mão é muito disso. cíclica, né? Tu sabe, na real, assim, eu lembro que um cara, uma vez eu assisti uma palestra que disse assim que a vida não é cíclica, a vida é elíptica, porque se ela fosse cíclica, ela voltava para o mesmo ponto. E na realidade, a vida da gente, né, ela é elíptica. A gente sempre tem passos que a gente está avançando na nossa história. Então, tu pode fazer, né, ciclos, mas ela sempre vem em ciclos com crescimento, porque se fosse só, né, redondinha, a gente voltava para o mesmo ponto, a gente Isso. nunca volta para o mesmo ponto. Então, assim, pô, a história com a minha mãe já é um grande crescimento. Tem a história profissional também, que eu já estou mudando pela terceira vez, né? Antes era TI, depois virou restaurante, agora eu estou indo para a linha bem do saudável. Tô fazendo curso para fazer, ser prof de yoga. É a cara dela, gente. A cara, muito a cara. Vocês vão seguir o @, dela, vocês verão. Gente, é muito bom. Então, é outro propósito, né? Outro propósito de vida, outra história de vida. Então, eu acho que a gente começa a buscar também, à medida que a gente vai, né, amadurecendo mais, isso vai te permitindo ir mais em busca daquilo que tu acredita, que tu gosta mais, assim. Então, Sim, tu vai ressignificando, porque uma série de coisas. na verdade, o que hoje pra mim vale certamente será ressignificado e não, e isso é uma certeza que a gente tem que ter. Que nada é estático, principalmente nesse entorno da vida que tudo acontece, que tudo muda, que a gente tá em torno de pessoas, sentimentos, coisas que podem vir e que podem deixar de se fazer presentes. Então, E até a história do filho sair de casa, sabe, Kelly? Assim, isso foi tranquilo? Porque tu me parece bem. super tranquilo. Porque tu é Super bem, tranquila, né? mas Tu assim, trabalhou. eu sinto muita falta dele, né? Porque afinal de contas a gente se dá Sim. super bem. A gente sempre teve uma relação muito massa, assim, muito massa. E a gente tem até hoje. Então, só que agora a gente se confidencia coisas, né, pelo celular. E, felizmente também tem isso. Hoje a gente tem Isso. WhatsApp, né? Então tu tem ferramentas que te mantêm perto. Mas eu não sou daquelas mães que fica ligando todo dia para saber como é que tá a criatura. E nem ele. Já é uma mãe evoluída, né? Que eu acho ótimo. Eu também não sou. Eu tenho certeza que não serei. Não. E muitas vezes eu ainda pergunto para ele, dá pra gente falar? E ele diz, não, mãe, hoje não, porque eu tô meio assim, tô querendo ficar quietinho e tal, mas amanhã eu te ligo, beleza? Amanhã me liga, Isso não tem aí. problema nenhum. Então, assim, mas essa saída de casa foi também super tranquilo, porque desde sempre eu sempre criei o Nicolas para o mundo. Né? E literalmente criei ele assim. Mas eu também sempre achei, sabe, Kelly, que eu cuidei muito de mim. Eu também tive a minha individualidade quando mãe. Isso pra mim é a grande sacada, gente. Porque quando tu mantém a tua individualidade, a tua identidade, isso. tu não entra na síndrome do ninho vazio, porque tu tens a ti. E assim, né? Eu tenho a convicção que todas as pessoas que abrem muita mão de sua vida em função de alguém cobram uma fatura depois. Sempre, a nota fiscal chega. Ela chega, ou através de chantagem emocional, ou através Uma de uma charadinha. doença, de uma charadinha, de uma demanda, de uma cobrança. Ela chega. Porque tu, assim, afinal de contas, tu abriu mão de alguma coisa na tua vida. Então, querendo ou não, tu vai fazer um tipo de cobrança. E eu cuidei muito para não fazer isso, sabe? Mesmo ao longo da vida. E eu dizia para eles assim, a mãe vai jogar futebol, tá? A mãe vai fazer isso, tá? A mãe vai para academia, tá? E assim, a mãe vai para dança de salão, tá? E eu dizia, meu filho, olha só, eu tô fazendo isso, não é que eu não te ame, e muito pelo contrário, é por amar demais. Porque eu não posso me abandonar. Se eu me abandonar, eu vou cobrar uma fatura de ti mais tarde. Eu não quero cobrar essa fatura. Não, maravilhosa. Tu tem que ser muito livre para isso. E sabe que é engraçado, porque o Antônio tem 5 anos e eu já falo assim com ele, né? Cara, tu precisa fazer tal coisa. Lembrando, e ele sabe dessas diferenças, porque eu quero que ele entenda justamente isso, que ele me pergunta,
Não vai gravar hoje? Querido. Né? Ai, que Ele já amor. entende. Diz, "Ai, não vai gravar? Mas hoje tem o programa. Ah, não, porque eu quero levar taças para as minhas profs. Por que, Antônio? Não, para explicar para elas o que, que é um podcast. E eu falei, mas Olha e o que que, que é um chique. podcast? Ele falou, é um programa onde as pessoas conversam. Né? E a minha mãe fala que é sem mimimi. Ai, que amor. Então, eu acho legal que ele entenda. A mãe tá ali para ele, mas a mãe tem a vida dela. O pai tem a vida dele. Em algum momento isso converge, todos estão juntos, por ele, com ele, legal. Mas cada um tem o seu caminho. Isso serve Também para... tem defeitos, né? E que a gente também tem defeitos, tem fragilidades. Exato! Eu acho que até das combinações. Mas enquanto eu vou te servir um pouquinho mais, porque eu quero que a gente encerre com um assunto, uma história maravilhosa, já que ela tocou no assunto do filho dela. Ai, meu Deus, coitado. Quando é que o Nicolas te fez aquela pergunta? Conta essa história, porque isso a gente não pode deixar de falar aqui. Por favor, isso é um ensinamento, mães. É verdade. Ai, querido, não, é que assim, ó, eu sempre tive muita liberdade, né, com meu filho, sempre. Ai, gente, mas assim, tomara que ele não fique bravo comigo, mas também não sei nem se ele vai assistir. Vai sim. Mas lá pelos 16 anos ou 15 anos, ele chega para mim assim, um dia estamos nós os dois conversando, ele chega e diz assim, ô mãe, como é que o homem faz sexo oral na mulher? Daí ele fazia assim com a língua, ou assim. Ai, gente de Deus. Daí eu olhei, porque aquilo assim me pegou, sabe? Ele não me preparou para essa pergunta. Ele não disse, mãe, eu vou ele te já fazer... veio com gesto ainda. Não, claro. Ele não chegou e disse assim, mãe, eu preciso, assim, tem uma pergunta meio escabrosa para te falar. Eu espero que tu... Não, ele veio com isso, assim, meio que do nada. E eu olhei para ele assim, mas meu filho, pergunta pro teu pai. Mamãe, olha só, se eu quisesse saber a opinião de um homem, eu perguntava para ele, mas para mim é importante a opinião de uma mulher. Aquele chupa-mundo lindo, assim, Cara, né? quando ele disse isso, assim, faz sentido. E eu ganhando tempo. Porque eu disse assim, o quê pra ele, né? Vai dizer o quê pra ele? Como é que eu faço? Eu vou abrir a perna e você aqui, Daí eu ai, cheguei, que desespero. Ô, Nicolas, veja bem. Né? O veja bem é sempre um tempo. Vai lá, 1, 2, 3, tá passando o tempo, corre, né? Segundos. Tic, 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 tic. Mas, cara, a mesma mulher, um dia vai querer de um jeito. Outro dia vai querer de outro jeito. Um dia ela vai querer mais melado. Outro dia ela vai querer assim, porque ela tá mais sexy, ela vai querer assim, aquela coisa mais selvagem. O que tu precisa prestar atenção nela? Mas ela vai te dar sinais. Ela não vai dizer. Infelizmente, a gente não diz assim, tu chupa mal, tu não tá sabendo fazer direito, né? A gente não diz isso. Volta pra escola, que tu não faz direito. Gente, infelizmente, tu não tá fazendo direito. Mas ela vai te dar sinais. Assim, ó, se tu não estiver agradando, ela vai botar a mãozinha na testa e vai puxar assim, ó. Se tu estiver agradando, ela vai pegar a cabecinha e pode fazer assim. Ou então ela vai pegar o quadril e vai botar para trás, porque não tá muito bom. Tu vai ter que voltar a caprichar de outro jeito. Ou então ela vai botar o quadril para frente e ela vai dizer assim, tá uma delícia, né? Então isso aqui é sinal, tá uma delícia. E ele lá prestando atenção, né? E tu ensinando e eu assim. ensinando desse jeito. Faz assim, faz assado. Não, mas porra, que vai ver o quê na hora? Adorei, é demais. Mas, né? Vai dizer o quê na hora? Pô, assim, uma criatura. Sinceridade, né? Porque assim, né? E isso é muito legal. Eu achei o máximo ele me perguntar. E depois disso vieram outras questões, assim, muito dele e tal. Mas assim, a gente sempre teve essa liberdade, filho da puta. E vai pegando a gente com essa, né? Ai, então, eu digo. Matrix, você tá aqui, oi, saiu de uma. Eu tentei, não funcionou, mas então... Cara, que desespero, assim, né? Mas eu acho, assim, que ele não te perguntou também à toa. Ele te perguntou porque ele sabia que eu ia responder. Que tu ia responder. Mas sabe que outra coisa que eu acho muito legal nele e que eu acho que esse tem um papel, assim, eu nunca escutei o meu filho menosprezar qualquer mulher. Nenhuma. Ele nunca falou em tom machista, assim, aquelas coisas de, né? Porque eu sempre disse para ele, meu filho, tu quer pegar todas? Tu quer pegar todas? Qual vai ser a tua frase master? Eu não como ninguém. Quando eu te perguntar, eu não como ninguém. Eu não como ninguém. A pior coisa que tem é tu sair declarando aí pro mundo quem tu pegou. A mulher até pode dizer, porque mulher é meio idiota, ela vai lá e diz. Sim, agora, e a mulher contar detalhes. Mas assim, o homem, eu acho que não cabe. Por quê? Porque a nossa sociedade é machista. A nossa sociedade critica mais a mulher. Aquela menina que dá para todo mundo, ela é criticada. O menino que come todas, não é. E eu acho que isso tu tem que cuidar, então tu tem que preservar.
E ele nunca me falou nem em tom de maldade, sabe? Aquelas coisas assim, tu viu aquela guria aí, ó, veio aqui em casa e nunca. Ele sempre se sentiu meritoso, assim, sabe? Aquela coisa aí, eu mereci ser um barato, assim. Conquistei e fiz olha só que legal. E deu valor pro processo, né? Que eu acho E sempre achou que faz parte, que a mulher tem direito à sexualidade dela, que legal que ela me escolheu, sabe, para isso, para ser curtido. Ele sempre achou que isso fosse uma coisa bonita, entendeu? Ele nunca falou mal, né? E eu acho assim que isso é uma construção nossa, sabe? E eu acho que vem muito nós mães. A gente tem muita responsabilidade, talvez até mais do que os pais. Também acho. É a forma como a gente se porta com eles, a forma como a gente se porta com relação a esses assuntos dentro de casa. Isso! Né? Eu lembro que uma vez, assim, acho que ele tinha uns 13 anos, ele estava com outro menino, também que era vizinho nosso lá, na época que a gente morava no Planalto, e eles estavam conversando entre eles, e eu me intrometi, para variar, né? A tia intrometida. Cheguei e perguntei, o que está rolando? Que papo é esse? Daí ele chegou assim, tia, eu estou falando aqui com o Nicolas, né? O guri. Que eu tenho uma guria lá no colégio, que eu quero dar um beijo na guria e tal, e é uma guria muito bonita, eu estou montando uma estratégia. Ele disse, que legal, né? Vai falar para a tia a estratégia? Tia, eu não sei direito ainda, né? Mas, enfim, passou 15 dias, eu perguntei de novo, e daí conseguiu? Tia, eu não quis beijar ela e tal, porque eu fiquei sabendo que ela é uma puta. Eu disse, oi? 13 anos de idade. Ela é uma puta? Como assim? Não, ela já tinha beijado todo mundo, ela já tinha beijado um monte de cara no colégio. Tá, mas deixa eu entender, e tu já beijou bastante gurias? Eu já beijei bastante gurias. Então tu é puto? Não, eu não sou puto, tia. Não, então deixa eu te entender, tu vai ter que explicar, porque a tia não está entendendo direito esse assunto. Quer dizer, porque me deu uma confusão na minha mente, assim, quer dizer que a menina que beija todos é puta, e tu que beija todas não é puto. Tu é o garanhão, tu é o gostoso, tu é o bonito, é isso? Então, assim, na minha concepção, ou todo mundo é puto, ou nenhum é puto. Então, acho que tu vai ter que escolher, né? Porque a tia não gosta muito dessas diferenças, assim. Aqui em casa, a gente não tem essas diferenças. E ficou. Daí, assim, aquilo para mim foi muito chocante, que eu pensei, cara, a gente já está em pleno século XXI e ainda existe esse conceito, né, que está enraizado na nossa sociedade. Claro que, felizmente, a gente já está caminhando para outros passos, Sim, né? mas a passos lentos, mas ainda, né? E essas crenças, elas ficam tão enraizadas que a gente se coloca. Que a gente se coloca nessa posição. Sim, eu te imagino tranquilamente de mãos dadas com um rapaz, esse que nós vamos tentar descobrir, que eu tô agora, fiquei enervada, que eu preciso saber que é o cara, detalhes. Que eu sou muito curiosa, detalhes sobre aquelas de nós dois. Eu jamais imaginei que tu tivesse esse preconceito. Então, tu vê assim, eu tenho, mas é um pra nível ver. De autoconhecimento e também uma crença. Isso e é uma crença É uma tua. crença, claro. Porque o que tem a ver uma coisa com a outra? Mas é vergonha de sair na rua de mão dada e vão te chamar a senhora, aquela velha lá do lado daquele guri. Assim, mas aí eu posso ter um relacionamento com um cara 16 anos mais velho que eu. Ok. Mas a sociedade, aí é que tá, né? A nossa sociedade, ela permite, ou até acha que diz assim, que a pessoa vai dizer assim, o tiozão tá pagando, esse tiozão é rico, tá bancando, claro, tá né? pegando bem ali, tá pegando fizeram bem. uma parceria legal, ela se aproveita, porque é o que rola, né? O papo é sempre esse, se aproveita. Exatamente, mas assim, só que as pessoas ainda aceitam, tanto é que tu tem aquele site, né, do Daddy, como é que é o negócio? O Sugar Daddy. E é fato, isso é fato. A mulher fazer, não é. E assim, teve uma época que um garoto de programa chegou e entrou no meu Facebook, né? Começou todo bonito. E todo assim, mas não era, na época, assim, ele não se apresentou como garoto de programa. Ele se apresentou como uma pessoa interessada em mim. Daí me mandou fotos dele bonito, tipo manequim. Tá. Daqui a pouco, assim, era um dia, sabe assim, tava uma tarde, chovendo. Eu olhei, eu cheguei assim, vou falar a real, olha só. Não existe lanche de graça, eu já tenho bastante idade, eu já sei que, assim, tá nublado, essas coisas de presente, assim, não acontece do nada. Daí eu perguntei, tu é garoto de programa? E ele ficou meio encabulado, assim, inicialmente disse não. E eu, pode dizer a verdade. E ele, eu sou. Daí eu falei assim, tu me contrata e tal, tu me contrataria? Eu disse, olha, nunca
Nunca fiz. Mas tu tem amigas que tu assim, teria para me indicar? Eu fiquei pensando, Kelly, assim, ó, quantas amigas tuas já disseram que contrataram um garoto de programa? Poucas. Eu nenhuma. Não, eu poucas, mas é porque aí a gente tem uma diferença. Nenhuma. Eu nenhuma. Não, algumas Já te falaram, já te confidenciaram? Já. Então, assim, eu não tenho nenhuma amiga que tenha dito. Mas não assim, tipo, que nem um cara dizer que pegou uma garota de programa que é vai normal, que vai em puteiro. Que pega não sei o Isso, que. ser Não, casado. Não, mas hoje eu vou dar aquela voltinha tal. Isso é normal pro cara. Não. Nunca. Não, e foram confidências do tipo assim, eu precisava experimentar. Era uma coisa assim muito, eu nem fecho uma mão. Eu não tenho nenhuma. Então, assim, eu não sabia nem a quem oferecer, porque eu não tenho nenhuma que tenha dito que tenha... Um rapaz querendo ali fazer um networking. Que eu pudesse, assim, né? Dar que eu pudesse falar, dar uma encaminhada, porque eu disse, olha, eu não tenho vontade, não tenho curiosidade e tal, tá tudo, né, tá tudo bem. Mas, assim, eu não conheço, eu não tenho nem amigas que se disseram fazer, porque é tão escamoteado, é um assunto que ele é um tabu para as mulheres, isso. Só que ele tá mudando. Eu acho que as mulheres estão fazendo, não estão falando, como os homens também. Muitos gostam de falar porque é aceito. Mas as mulheres não estão falando, mas estão fazendo. Eu acho que as mulheres estão fazendo bastante. Pois é, mas daí, então, eu perguntei para ele, né? Mas assim, porque uma coisa é a mulher fazer o papel. Eu perguntei para ele assim, mas escuta aqui, se tu pegar uma pessoa feia, velha, sei lá, toda desgranida. Como é que levanta, né, o pinto? Daí ainda bem que tem o Viagra. Pois então. Daí ele falou assim, nunca peguei. Só peguei meninas, assim, mulheres muito interessantes e tal. Aliás, teve até um filme, recentemente, não sei se tu viu, um dos melhores filmes que eu vi dos últimos tempos, foi com a Emma Thompson e tinha um outro cara maravilhoso, aliás, e que fala nisso, que ela tinha contratado um garoto de programa, porque ela foi durante 30 anos casada, ela era professora de religião, e ela foi, e o filme todo se tratou sobre isso. Lindo, dos melhores filmes. Putz, eu sou péssima para nome de filme, mas daqui a pouco a gente vai rolar. Daqui a pouco eu lembro. E que fala sobre isso, né? Então, assim, que é um tabu. Efetivamente é um tabu. E que, na verdade, a mulher ela pode querer muito bem o seguinte, eu quero ter alguém para me servir, para me atender, assim como o homem faz. Ele vai lá e é isso. E paga e não tem compromisso com nada, porque o homem faz isso, né? Porque é um cara que ele tá... E ele sai... Não quer amor, não quer ninguém. A mulher vai muito pela linha da responsabilidade afetiva, né? Uhum. Acho que ainda passa por isso. Mas eu acho que, assim, a gente tá caminhando, né? Eu sempre acho, assim, que conversar com mulheres como tu nos dá uma luz no fim do túnel, né? Que não é nem no fim, já tá mais pro meio do que pro fim. Porque a gente consegue falar disso aqui abertamente, para que as mulheres possam ouvir, possam se avaliar, né? Que elas possam, assim, poxa, eu sou feliz assim, não sou, eu tô a fim de pagar esse preço. Enfim, essas coisas todas que a gente falou aqui, de um jeito engraçado, brincalhão, debochado, que não poderia ser diferente, porque, óbvio, né, somos assim. Assim se formou e se mantém essa amizade muito linda e muito sincera. E acho que também um recado pro feminino, né, que a gente não precisa competir, a gente pode respeitar as diferenças. E olha o quanto uma entrega pra outra, sempre que a gente se encontra, a gente sai com algo a mais, né? Esse é o meu sentimento. E eu acho que, sabe, até no trânsito, às vezes a gente vê essas bobagens, a mulher não te deixa passar e tal, o cara é mais gentil, aí já acham que é porque tu é mulher e tal. Na verdade, não. Eu acho que é aceitar a diferença, independentemente de como ela seja. A Carla é linda, cheia de luz, maravilhosa, do jeito dela, de leg, de regata. Sabe o que a gente diz quando recebe, assim, elogios? Ai, obrigada! Viu? Muito isso. obrigada! É aprender a dizer obrigada e aceitar que isso é verdadeiro. Obrigada. Porque a gente não eu não faria, eu não faço elogios a quem eu não, de fato, não... Eu prefiro me abster, né? Não falo. Também não vou detonar a pessoa, porque também não há necessidade. Mas, assim, eu acho que é esse o recado legal, assim, que a gente queria deixar. A Carla participará com certeza outras vezes conosco, assim, espero. E quero que a gente dê muita risada juntas e que a gente traga muitos temas, tá, emblemáticos para poder dar risada e também conscientizar e trazer a mulherada. Querida, um brinde.
Obrigada por tudo sempre. Gente, uma ótima noite pra vocês. Um beijo e até mais.